integração por substituição. Nome assim da... Substituição é uma ideia geral, assim. Ela, na verdade, é baseada na regra da cadeia. Quer dizer, quando você vai derivar, digamos, você tem uma f, uma função, né, e u é outra função. No princípio, assim, f vai de, sei lá, AB em R, u vai de um certo CD em AB, de maneira que você pode fazer para cada x, você pode pegar x, pode fazer u de x, se o x está aqui, aí o u de x está aqui, você pode fazer o f de u de x, né, a composta. E a regra da cadeia diz que se você derivar f de u de x, né, botar assim d dx, derivando isso daqui vai ser f' de u de x, u' de x. Então, se você tiver dentro de uma integral, digamos que você tenha alguma coisa do tipo, como já mostrei para vocês, é elevado a x2 vezes 2x. Então, você pode olhar para isso e dizer, esse cara daqui eu posso chamar de u, vou botar aqui, né? E esse daqui é o u'. Então, na verdade, é como se eu pensasse assim, o E elevado a u, u', isso veio da derivada, vamos dizer, da derivada não de E elevado a u, mas de alguma coisa, vamos dizer, aqui é elevado a u por acaso, mas esse daqui deve ser o F', quer dizer, o E elevado a u é igual a F' de u, aí você só tem que achar o F. Quer dizer, dito assim, é uma maneira mais organizada de fazer o método de adivinhação. Então, em algumas situações, tem umas substituições que são menos... Vamos dizer, tem situações em que as substituições são menos evidentes. Aqui está pronto. Às vezes, ela está meio oculta. Uma outra maneira de pensar, eu gosto muito de pensar também dessa maneira, é a seguinte, quer dizer, você tem aqui, seu x vive aqui num certo intervalo, digamos, CD, e aqui você tem um certo AB, digamos que A é igual a, e aqui você tem uma função U, A é igual a U de C, B é igual a U de D. Quer dizer, você trouxe esses caras aqui, cada X daqui vira um U de X aqui. E você tem uma função F. Aqui assim. Só que você não está querendo integrar F, você está querendo integrar está querendo integrar uma função que acontece aqui. E que é simplesmente o quê? Quer dizer, aqui vamos dizer, você faz uma G de x que é igual a f de u de x.
Então você quer integrar, digamos, uma coisa assim. Ou, vamos dizer, você também pode olhar para cá. Tem uma relação entre essas duas áreas aqui, uma relação local. A ideia é que se você tem aqui o x, esse cara daqui, é f de u de x, que é esse cara daqui. Então, se você fizer uma partição aqui, cada ponto daqui, cada x aqui, dá um u de x aqui. Então, você tem aqui o ponto x, tem o u de x, e aqui você tem o f de u de x, e aqui também, nessa altura aqui, você tem o f de u de x. No entanto, essa área daqui não é igual a essa. Embora as alturas sejam as mesmas. Eu costumo pensar assim, pega um elástico, e finca um espetinho em cada ponto do elástico. Então, aqui você fincou os espetinhos e fez uma cerquinha aqui. Agora você pega esse elástico e dá uma esticada nele e põe aqui. Então os espetinhos continuam todos da mesma altura. Só que o espaçamento entre os pontos aqui mudou. Então, quando você faz uma aproximação para essa área daqui, não é igual a essa, mas o que mudou não são as alturas, são as bases. Então, se você olhar para, vamos dizer, para o pedacinho aqui, x mais... Vou começar a me acostumar a pensar o dx como um Δx infinitamente pequeno, assim, pequenininho, tá? Então, aqui você tem a altura, que é... Bom, e aqui o correspondente, aqui você tem o u de x e aqui o u de x mais dx. Quer dizer, esse tamanho daqui é a variação do u. Esse aqui é o du, esse aqui é o dx. Agora, aqui eu tenho f de u de x. E aqui eu também tenho f de u de x. Então, você está com as mesmas alturas, mas com bases diferentes. Então, a razão entre o elemento de área daqui e o elemento de área daqui é a razão entre esse comprimento e esse. Quer dizer, eu posso dizer que essa área daqui é f de u de x vezes du, que é igual a f de u de x, eu vou botar assim, du dx, dx. Então, você tem um coeficiente de esticamento, que é isso daqui, que é a derivada da u. Então, se você quiser calcular essa área daqui, aqui, você tem que ter esse cara aqui, que é o fator de esticamento. Quer dizer, vamos dizer, é a mesma coisa que dizer o seguinte, que se eu fizer a integral de A até B de f de u de x, vamos dizer, de f de u, du, que seria essa área daqui, isso daqui vai ser igual à integral de c até d, de f de u de x, du dx, dx. Esse cara daqui é o u' de x. Tá? Então, essa é a ideia nessa história. Então, em geral, funciona meio que assim, você, do ponto de vista, vamos dizer assim, algorítmico, né, o que você tem que fazer é sempre dizer, bom,
eu tenho um negócio lá que depende de x. Eu posso chamar alguma coisa de u. Uma coisa assim meio padrão. Vou dar um exemplo padrão. Não vou fazer a figura. Essa figura aqui é para meio que também ter um outro entendimento que não é só a regra da cadeia. Isso vai ser importante se vocês fizerem cálculo 3, esse negócio aqui, essa figura aqui é importante, porque aparece um determinante lá que é um fator de esticamento. Quer dizer, esse cara daqui é o fator de esticamento. Como justificativa abstrata, tem a regra da cadeia. Hã? Isso aqui é... Hã? Basicamente a regra da cadeia. Mas é legal ter isso como uma guia, assim, porque você pode pensar. Vou dar um exemplo assim, né? Digamos que você quer fazer está meio tortinho aqui. Não sei se vai ficar melhor. Não, ficou pior, foda-se. É um semicírculo. Tá, bota aqui de menos 1 a 1, e aqui você tem y igual a raiz de 1 menos x2. Então, é um semicírculo. Se você quiser calcular essa área, você vai fazer a integral de menos 1 a 1 de raiz de 1 menos x2 dx. Aí você olha para esse aí não adivinho, não adivinho de cara de onde ele veio, porque raiz é alguma coisa elevada a menos meio, então poderia ter vindo da coisa elevada, aliás, elevada a meio, poderia ter vindo da coisa elevada a 3 meios, mas falta a derivada desse negócio. Então, uma maneira aqui é pensar, e até faz sentido, você olhando dentro em relação ao círculo trigonométrico, é você dizer, eu vou chamar x, olha só, eu posso pegar assim, fazer o ângulo aqui, né? Eu posso chamar de x igual a cosseno θ, ou x igual a seno θ. É uma ideia, pensar assim, né? Como o x vai de menos 1 a 1, para eu fazer o cosseno θ, quando o θ varia de 0 a π, ele vai de 1 a menos 1, é mais chato e tal. O seno talvez fosse interessante, né? Talvez melhor escolher esse aqui e pensar assim, né? Quer dizer, o θ variando de menos π sobre 2, quando o cosseno é menos 1, até π sobre 2, quando o cosseno é 1. Então, eu faria a substituição pensando assim, ó, o x, então eu vou fazer x igual a seno θ, vou escolher essa daqui. E quando o x varia de menos 1 a 1, o θ vai variar de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, eu transformo essa integral aqui em integral de menos 1 a 1 de raiz de 1 menos seno quadrado θ, só que aqui eu estou integrando em x e não em θ. Mas eu posso pensar assim, bom, se x é igual a seno θ, a derivada, né, dx dθ é igual a cosseno θ. Repara que eu não vou usar a regra da cadeia tão diretamente, eu vou simplesmente dizer, bom, isso significa que quando eu ando um dθzinho, o dx correspondente é cosseno θ dθ. Estou usando a ideia que a derivada quer dizer, eu estou voltando a pensar isso aqui não só como o que sinaliza qual é a variável de integração, mas realmente pensando que isso aqui são alturas
e esse dx é uma base pequenininha. E aí eu penso que quando eu penso em termos de dθ, o dx é cosseno θ dθ. Quer dizer, então, aqui eu boto dx igual a cosseno θ dθ. E substituo ele aqui. E agora, bom, agora tenho talvez mais chance, a integral de menos 1 a 1. Quando eu estou nesse trecho aqui, quando você está lidando com funções trigonométricas, é importante pensar em que intervalo você está, né? Quando eu estou entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. Então, a raiz de 1 menos seno quadrado θ vai ser isso aqui, é cosseno quadrado θ. Quando eu tiro a raiz quadrada, dá o próprio cosseno θ, porque ele é positivo, vezes o cosseno θ dθ. E aí eu fico, aliás, aqui não é menos, aqui é menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Tá? Quer dizer, o θ, eu passei para integrar em θ, então o x varia de menos 1 a 1, o θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, isso aqui vai dar a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno quadrado θ dθ. Aí eu posso usar, por exemplo, aquele truque sujo, né, aqui eu já consigo me virar. Quer dizer, aqui eu posso pegar e dizer cosseno de 2θ é igual a cosseno quadrado θ menos seno quadrado θ, e 1 é igual a cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ. Então, se eu somar esses dois, desaparece o seno, fica 2 cosseno. Então, isso daqui é igual a meio da integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Agora vamos dizer, posso dizer que isso aqui vai ser igual à integral de... Bom, isso daqui eu já posso integrar direto, né? Quer dizer, eu tenho meio, aí eu tenho integral de 1 é θ, integral de cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ veio de seno de 2θ. Essa eu adivinho fácil, né? Quando eu derivei seno de 2θ, deu cosseno de 2θ. Só que vezes 2. Então, eu tenho que pegar e botar aqui seno de 2θ sobre 2. E aqui eu vou botar menos π sobre 2, para sinalizar que eu vou calcular isso aqui, menos isso aqui. Tá legal? Não? É onde você morreu aí? Antes daquela última linha aí. Antes dessa? Aqui? Até aqui você chegou? Aqui eu só usei um truque nojento que eu já tinha colocado de outra vez. Quer dizer, cosseno quadrado θ, eu até posso tentar integrar por partes, mas eu vou cair em seno quadrado, né? E depois voltar no... Pode ser que dê certo, mas eu posso pensar assim, eu posso usar o fato de que 1 é cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ. E eu tenho a fórmula do cosseno de A mais B, que é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, quando A é igual a B, igual a θ, dá cosseno de θ mais θ, é cosseno θ, menos seno θ, seno θ. Se eu somar os dois, o seno θ desaparece. Somando aqui, eu tenho 1 mais cosseno de 2θ igual a 2 cosseno quadrado θ. Aqui é menos. Ué, 1 é isso.
Não, eu só estou dizendo que se eu somar os dois, desaparece o seno quadrado. Então fica 2 cosseno quadrado θ, que é o que eu tenho aqui. Então esse negócio que eu tenho aqui vira metade disso aqui. Só que esse daqui eu olho e não sei qual é a primitiva, esse aqui eu sei. Eu olho para isso aqui, ó, eu sei, pensando em termos de θ é a derivada de θ. Cosseno de 2θ veio do seno de 2θ. Então, seno 2θ sobre 2 eu derivo da cosseno de 2θ. Então, esse daqui eu não sei integrar, mas esse eu sei. Só que, colocando esse 2 aqui embaixo, esse é igual a esse. Então, eu troco esse por esse. Estou usando o seguinte, ó, eu tenho cosseno quadrado θ. Aí eu digo, ó, o cosseno quadrado θ ele aparece em 2 fórmulas trigonométricas que são, a primeira, 1 é igual a cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ. A outra é cosseno de 2θ é igual a cosseno quadrado θ menos seno quadrado θ. Então eu somo. Então aqui vai me dar 1 mais cosseno de 2θ. Depois que eu dei aula no curso de computação, os caras me cobravam esse parêntese sempre. Para eles não fazerem o menor sentido não botar o parêntese aqui. Sabe que o cara de computação, a especialidade é ver se abriu o parêntese e fechou o parêntese. Está tudo certinho. Então, somei aqui, deu isso. E quando eu somo aqui, esse cara cancela com esse. Então, dá 2 cosseno quadrado θ. Ou seja, eu posso olhar para esse cara e dizer que ele é 1 mais 2 mais cosseno de 2θ sobre 2. Não tem uns truques de manejo no laboratório de química, umas coisas assim, uns macetes que você vai aprendendo, bota um catalisador, faz um negócio assim, eu vou olhar para aquilo e vou dizer, porra, não entendi porra nenhuma, como é que você fez isso, cara? Então aqui são uns truques matemáticos, assim como esses truques você aprende, né? Desde os alquimistas, neguinho está lá tentando achar pedra filosofal, mexendo com coisas e tal, fazendo veneno e não sei mais o que, tinta e tal. Isso tudo foi se acumulando. Quando você entra no laboratório de química, você já vai aprendendo aquelas coisas. Isso aqui também, ninguém está fazendo isso nas contas desde muito tempo, não foi eu que inventei. Tá? Então, mas bom, aí, final da história, eu cheguei nisso daqui. Agora, se eu substituir, eu vou ter a resposta. Eu posso até, antes de substituir, eu posso tentar voltar para o x aqui. Tá? Porque agora virou só uma questão de calcular isso em π sobre 2, e depois calcular em menos π sobre 2. Repara que em π sobre 2, o seno de 2 vezes π sobre 2 é seno π é 0. E em menos π sobre 2, o seno de menos 2π também é 0. Então esse cara aqui não vai dar nada. E eu vou ter isso calculado em π sobre 2, que vai dar π sobre 2, menos esse em π sobre 2, que vai dar menos π sobre 2, então isso aqui vai dar π dividido por 2. Então isso aqui vai dar π sobre 2, que graças a Deus, realmente a área do círculo é π, então eu estou calculando metade da área do círculo e deu π sobre 2. Podia ter carteado isso direto, mas botei como um exemplo aqui. Assim.
Mas pode ser interessante, talvez, a gente, já que a gente calculou a primitiva desse cara aqui, a gente voltar, né? Tentar reescrever isso, pensando assim, né? Pô, cara, pega o celular, tira foto. Se você não confia que eu vou botar esse vídeo na internet, pode ser que dê um problema técnico, está filmando, pode ser que dê um problema técnico qualquer. Não, eu também tenho certeza que você vai chegar em casa e vai ler porra nenhuma desse negócio. Mas a gente acumula aqueles cadernos e tal. Uma vez eu, depois que eu tinha voltado do doutorado, já há um tempo, a gente estava fazendo um seminário lá sobre um assunto, eu olhando aquilo, pá, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu estava remexendo lá em casa, achei um caderno meu do doutorado e tinha aquele negócio todo que a gente estava estudando, cara, escrito com a minha letra. Eu não podia negar que tinha sido eu que tinha escrito aquela porcaria. Estava lá e eu não sabia mais nada daquilo. Beleza? Bom, eu só queria ver se isso também pode nos servir, né, de uma outra maneira, que é isso daqui, ó. Eu substituí x igual a seno θ, e aí achei a primitiva disso, traduzido com x igual a seno θ, deu isso. Então, se eu tentar, eu só vou ter o problema assim, ó, o x está entre menos 1 e 1. Então, x é igual a seno θ. Raiz de 1 menos x2 seria, eu botei lá, eu quero saber, né, quem é que eu derivei para chegar nisso daqui. Será que se eu substituir aqui, ó, se x é igual a seno θ, quem é θ? Porque o θ aparece aqui. Quer dizer, θ é o arco cujo seno é x. θ é o arco seno x. Tá? Razoável pensando assim, né? Pensando assim, né? Que você está aqui, você tem o x θ. Tá? Tem aqui x θ. O θ, na verdade, aqui é isso. Aqui é o θ aqui, negativo. Tá? Então, o arco seno x é um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que está bem definido para x entre menos 1 e 1. Tá? Quem é o seno de 2θ? Bom, seno de 2θ eu posso escrever assim, né? Ele é 2 seno θ cosseno θ. Legal? Usando a fórmula lá do seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Eu tenho um videozinho lá para ensinar isso, né? Não sei se funcionou. Em todo caso, é isso aqui. Bom, mas então seno θ é x, então isso aqui é 2x, e o cosseno θ, né, já que o seno θ é x nesse intervalo aqui, o cosseno θ é raiz de 1 menos x2. Quer dizer que esse negócio daqui vai ser 1/2 de arco seno x mais 2x. Bom, ainda precisava dividir por 2, então eu vou já deixar sem o 2, x raiz de 1 menos x2. Em princípio, se eu derivar isso daqui, eu devo achar isso aqui. Não era muito esperado, né? Assim, será que funciona mesmo? Eu não sei qual é a derivada do arco seno x, mas eu posso saber.
Derivada do arco seno x. Digamos que y é igual a arco seno x. Então, a única coisa que eu sei... Pô, o Pedro não está aí para perguntar para ele. Quem é o seno de y? Y é o ângulo cujo seno é x. Então, quem é o seno do ângulo cujo seno é x? Vocês passaram no Enem isso aqui, vocês não podem errar, né? Y é o ângulo cujo seno é x. Quem é o seno de y? Esse y, porque eu estou querendo saber quem é a derivada desse cara. Então, y é esse cara. Ele é o ângulo, o arco, né? O ângulo cujo seno é x. Então, quem é o seno dele? Que medo de errar, hein? Tá certo? Se você não sabe responder isso, você é chamado um analfabeto funcional. Tá certo? Qual é o seno do ângulo cujo seno é x? Então, é x. Né? Estou dizendo aqui que o seno de y é x. Então, o seno de y é igual a x. Matemática aplicada em engenharia matemática mudaram esse ano no vestibular. Peso 1 na redação e peso 3 em linguagens. Mais importante saber interpretar um texto do que ficar escrevendo lá qualquer besteira. Não que não seja importante escrever besteira, mas entender o que leu é muito importante. Então, seno y é x. Então, eu posso derivar. Ó. Se eu derivar dos dois lados, eu vou ter cosseno de y, que é a derivada disso aqui. Regra da cadeia, cosseno y vezes y' é igual a derivada de x, que é 1. Derivei tudo em relação a x. Então, y' é igual a 1 sobre cosseno y. Eu sei que o seno de y é x. Eu estou nesse pedaço aqui. Podia ter chamado de... É o θ aqui, né? Mas chamei de y agora. Então, cosseno y é a raiz de 1 menos x2, porque né, isso daqui é igual a raiz de 1 menos seno quadrado y. Então, eu posso, se eu derivar isso daqui, se eu derivar esse negócio, vai dar meio da derivada do arco seno x, que é 1 sobre cosseno y, que é 1 sobre raiz de 1 menos x2, mais a derivada desse bicho aqui, que é um produto. Então, derivada desse vezes esse, raiz de 1 menos x2. Mais esse vezes a derivada desse. Derivada desse vai dar meio desse é menos meio, né? Então vai dar... vou botar aqui primeiro. 1 sobre raiz de 1 menos x2... vezes a derivada desse, que é menos 2x, ainda tem que botar esse x aqui, então tem que botar aqui um menos 2x2. Minha fé está um pouco abalada, né? Será que isso daqui... Porque a derivada disso tem que dar isso aqui. Será que esse monstro que eu obtive aqui é esse aqui? Talvez, né, simplificando, botando tudo no mesmo denominador, né? Isso aqui é igual. Tem um meio aqui do lado de fora. E aí, botando todo mundo com o denominador raiz de 1 menos x2, eu tenho 1... mais esse daqui vezes raiz de 1 menos x2, 1 menos x2, caralho, está cada vez pior, hein? Menos 2x2, tá certo isso mesmo?
Não, não acredito. Isso não vai dar certo, nunca. Ah, não, mas aqui era... Não, era menos... Não, é mais mesmo. Né? X... Assim, aqui não tem esse 2, hein? Atenção. Aqui, ó, era 1 sobre 2 raiz de x, e esse 2 aqui. Esse 2 aqui não tem. Talvez mais uma chancezinha. Menos x2. Bom, isso aqui tem 2 aqui, então esse daqui vai ser... Esse 2 aqui corta com esse 2, né? Então fica aqui 1 menos x2 sobre raiz de 1 menos x2. Estando entre menos 1 e 1, esse daqui é o quadrado desse. Então, esse daqui é raiz de 1 menos x2. Incrível. Então, realmente, se eu derivar esse negócio aqui, misterioso, medonho, vai dar aquilo. Você vê que integral é uma coisa meio nojenta, né? Você olha uma funçãozinha assim, simplesinha, não tem nada, aí parece um arco-seno. Paciência. Ainda bem que tem programas de computador que calculam isso. Imagina você ficar sofrendo com isso. Imagina, olha, agora tenho admiração, né, pelos físicos do passado, que passavam, às vezes, anos fazendo 300 páginas de contas para chegar em alguma coisa. Compensação, ele vai perder um pouco o controle da coisa, né? Mas, tudo bem, a gente liga a televisão, a gente dirige o carro e tal, por que não? Então, você vê que a integração por substituição, né, pode ir um pouco além da simples adivinhação assistida. Né? Ela tem uma coisa um pouco já algorítmica. Você faz a substituição e depois da substituição, na verdade, depois que eu fiz a substituição, eu ainda tive que ralar um bocado para chegar no resultado. A substituição é um passo na história. Às vezes, para transformar uma integral que você não sabe o que você faz numa outra que você talvez tenha chance de saber o que faz. Né? Ou às vezes simplesmente para dizer, essa é igual a essa. Então, essa é meio padrão assim. Fechando aqui a história, tudo bem? Assim, repara que eu aproveitei para recordar, né, como é que você... Essa coisa dele, o arco-seno aqui é a inversa do seno. Então, toda vez que tem a inversa, você pode fazer essa coisa, né, aplicar a função dos dois lados, aplicar a função e obter x. Quer dizer, se você tem uma função inversa, f menos 1... é a inversa de f. Quer dizer, se você tiver f menos 1 de x, esse cara, se eu calcular f de x, é igual a x. Isso permite a você calcular a derivada disso daqui. Então, se a gente usa para calcular a derivada de arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, arco-secante, arco tudo quanto há, mas o cerne aqui da coisa é... Você sempre pode tentar uma substituição. Entendeu? Por exemplo, você pode dizer, eu quero integral de e elevado a seno x dx. Tudo bem, você sempre pode dizer, eu vou fazer seno x igual a u. E aí, se eu derivar isso daqui, eu vou ter du dx igual a cosseno x. Então, posso dizer du igual a cosseno x dx. Posso escrever isso aqui, vai me dar
seno x é u, isso é e elevado a u. Bom, eu posso dizer dx é 1 sobre cosseno x. Cosseno x, bom, tem que verificar se eu, vamos dizer, o meu seno x, digamos assim que eu estou pensando assim que o seno x, com o x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, de maneira que o cosseno x eu posso escrever raiz de 1 menos seno quadrado x, seno x é u, então isso daqui é raiz 1 sobre raiz de 1 menos o 2, esqueci aqui o 1 sobre cosseno x dx, né? Du, aliás, du, e aí eu digo, bom, então, onde eu tinha seno x eu boto u, onde tem dx eu boto 1 sobre raiz de 1 menos o 2, du. Ali no 1 sobre cosseno de x du, aí é igual a 1 sobre raiz de 1 menos seno quadrado x. Quer dizer, eu estou usando assim, né, que 1 é igual a cosseno quadrado x mais seno quadrado x. Então, eu tenho cosseno quadrado x igual a 1 menos seno quadrado x. Aqui eu estou chutando que o meu cosseno é positivo. Então, estou dizendo cosseno x igual a raiz de 1 menos seno quadrado x. Teria que verificar se onde o meu x vive, o cosseno vai dar positivo. Aí transformei essa integral nessa. Melhorou? Piorou? Não sei. Bom, essa daqui, eu sei assim, essa daqui eu posso derivar ou integrar, que ela não melhora, não vai mudar nunca essa aqui, né? Posso integrar quantas vezes eu quiser derivar, vai ficar a mesma coisa. Se eu conseguir integrar isso, ficar melhor, mas se eu integrar isso, pode ser que... Não sei, eu simplesmente transformei essa nessa. Pode ser que isso sirva para alguma coisa, pode ser que não sirva para nada. Depende do que eu estou querendo. Certamente, só ter presente o seguinte, certamente vocês não estão aqui para serem treinados para calcular integrais, porque calcular integrais não é um propósito em si. Tem software. Então, aqui é só, vamos dizer, pode ser que no meio de algum problema você enxerga, vou fazer essa mudança de variável aqui, essa integral vira essa, talvez fique melhor. Às vezes, em alguma situação, isso pode dizer alguma coisa de útil. Em outra pode não dizer nada. Tá? Estou dizendo que você tem essa máquina de mudar de variável na integral. Quando a integral é definida, quer dizer, quando tem os intervalos de integração aqui, você tem que tomar cuidado para botar os intervalos correspondentes aqui. Bom. Aqui tem, por exemplo, um problema, né, que o x aqui pode variar de onde você quiser até onde você quiser. Só que aí você vai ficar repetindo a mesma coisa e aqui o seu U não vai acompanhar essas repetições. Bom, isso assim seria dizer, vou chutar a substituição ao Léo. Tenta. Tem umas substituições meio padrão. Essa que eu fiz, quer dizer, quando você tem raiz de 1 menos x2, é mais ou menos natural você fazer x igual a cosseno θ, ou x igual a seno θ, dependendo do caso. Tem situações em que você tem alguma coisa assim, 1 mais x2, e você... É meio comum você fazer x igual a tangente θ, porque aí, lá no círculo trigonométrico, você tem aqui tangente θ, 1, né, e esse aqui é secante
θ. Então, 1 mais tangente quadrado θ é igual a secante quadrado θ. E aí, às vezes, serve para alguma coisa. Aliás, de passagem, uma vez eu estava até, acho que eu estava dando curso de cálculo 3, não sei, eu sei que eu estava fazendo lá umas contas e apareceu a integral de secante. Aí eu olhei lá, pá, integral de secante θ dθ. E aí eu fiquei lá, acho que eu estava, sei lá, esperando para o dentista. Eu sei que o tempo que eu fiquei lá, 1 hora que eu fiquei lá esperando, fiquei fazendo essa conta e não saiu de jeito nenhum. Aí cheguei aqui desesperado, encontrei uma colega que estava dando cálculo 1, perguntei, integral de secante, como é que eu faço esse negócio? Ela disse, multiplica por secante mais tangente, em cima e embaixo. Então, esse aqui é o tipo da coisa... Talvez você, com substituição, com algum método mais esperto, você também chega a isso, mas esse daqui, ó, secante θ, se você fizer secante θ mais tangente θ, dividir por secante θ mais tangente θ, ocorre que isso aqui vai dar secante quadrado θ mais tangente θ secante θ sobre secante θ mais tangente θ. E ocorre que a derivada da tangente é secante quadrado e a derivada da secante é tangente secante. Então, se você derivar o logaritmo de secante θ mais tangente θ, vai dar a derivada desse, que é isso aqui, dividido por ele. Né? Porque o derivado do logaritmo da coisa é a derivada da coisa dividido pela coisa. Então, se você derivar isso daqui, vai dar isso daqui, que é igual a secante θ. Então, mais uma situação assim, quer dizer, você vai integrar a secante e aparece um logaritmo. Eu não sei se eu entendi bem quando você substitui a x por cosseno de θ ou seno de θ. Eu estou dizendo que toda vez que eu vejo raiz de 1 menos x2, dando um sinal de integral, ou mesmo fora, né, o x está entre menos 1 e 1. Então é meio natural pensar que o x é o seno de alguma coisa ou o cosseno de alguma coisa. Então tem, vamos dizer, aqui é uma outra substituição tradicional, mas às vezes tem coisas assim, quer dizer, você vai integrar secante θ, que é secante é 1 sobre cosseno, fica lá. Bom, então, essa é a ideia da integração por substituição. Eu queria ainda, na verdade, eu queria fazer umas contas assim de calcular volumes, porque a integral serve para calcular a área, serve para calcular volume, serve para calcular comprimento, ou pelo menos para definir o que vai ser o comprimento. Então, vamos fazer uns cálculos, vou começar por volume, que eu acho que é mais fácil. Volume. A ideia é a seguinte, né? Se você tem lá pode ser uma peça de presunto, de mortadela, uma batata, seja lá o que você enxerga aqui. Se você botar assim digamos um H de 0 até um Hzão, para cada altura H que você tem aqui, você tem uma fatia com uma certa área. Então aqui você tem a área S de H.
E se você pensar esse negócio, são várias fatias, cada fatia tem essa área S de H e uma alturazinha, que seria o DH. Quer dizer, se você pensar assim, do H até o H mais DH, no H mais DH, você tem isso aqui. E aí você tem uma fatia, né? Se ela for bem fininha, você pode supor que a área é a mesma e a altura é o DH. Então, o que você vai fazer? Você vai partir esse negócio aqui em pedacinhos. Se para cada H você souber a área, você multiplica a área pelo tamanho do pedacinho e soma tudo. Isso nada mais é que fazer a integral de 0 a H de S de H dH. Isso aqui vai ser o volume, nesse caso. Entendeu a ideia? Quando eu faço a integral, eu pego valores da função. Eu estou pegando, estou fazendo isso aqui, né? Estou pegando aqui H, S de H. Estou vindo de 0 até Hzão. S de H tem lá. Essa é a cara da minha função S de H. Então, quando eu calculo a integral, eu vou pegar para cada H, vou pegar H mais DH, e vou fazer esses pedacinhos aqui, que são S de H, eu vou aproximar por esse pedaço de área, por esse retângulozinho que tem área S de H dH. Só que aqui, na verdade, H tem unidade de comprimento e S de H tem unidade de área. Então, cada vez que eu calculo S de H dH, eu estou calculando um pedacinho de volume. Que pedacinho de volume é esse? É o volumezinho aproximado dessa fatia. Quando eu somo tudo, eu tenho volume. Ok? Então, se eu tiver a fórmula, se para cada H eu tiver a fórmula do S de H, eu consigo. Tem a situação que eu consigo é quando eu faço um sólido de revolução. A gente podia tentar calcular o volume de uma bola, hein? A gente sabe a resposta. E a gente pode calcular até trechos, né? Quer dizer, imagina assim, que eu tenho aqui uma bola aqui de raio R. Eu não sei se eu vou conseguir calcular as primitivas, mas eu poderia pensar assim, se eu quiser um tronco aqui, né? Quer dizer, que eu quero calcular aqui, de uma altura H0 até a altura H1, e eu devo saber calcular o volume da altura, a área da altura, né? Quer dizer, se eu tenho aqui, deixa eu fazer aqui uma versão menorzinha para calcular, né? Quando eu tenho aqui H, vamos pensar assim, H aqui. Então, se eu tenho H aqui, eu preciso desse R aqui. Aqui eu tenho Rzão, aqui eu tenho H. Tá? Quer dizer, eu estou aqui na altura H, aqui é a altura H, aqui é o Rzão da bola, e aqui é o Rzinho, que é o raio da seção. Tá? Então, eu sei aqui, Pitágoras, né? R2 é igual a R2 mais H2. Então, meu R2 é igual a R2 menos H2. E a área da seção, a área da fatia aqui, a área vai ser π R2. O
que agora, dado em termos de H, é π R2 menos H2. Tá legal? Estou otimista agora, hein? Porque eu vou ter que integrar uma coisa que eu sei integrar. Né? Por que eu tenho que calcular agora? Eu tenho que calcular a integral de H0 até H1 dessa área. Né? Então, o volume é a integral de H0 até H1 de π R2 dH, quer dizer, de π R2 menos H2 dH, moleza. Se não tiver errado nada, está na mão. Porque isso aqui eu sei integrar, né? π R2, bom, primeira coisa, já posso botar esse π para fora, para não ficar me perturbando, né? Integral de H0 a H1 de R2 menos H2 dH. R é uma constante. Então, quem é que eu derivei para ter essa constante R2? Derivando em relação a H. R2 vezes H. Então, a minha primitiva que eu tenho π, R2 veio de R2 vezes H, e H2 veio de H3 sobre 3. Então, menos H3 sobre 3 de H0 a H1. Não? É onde foi o problema aqui? Entendeu? Jefferson, sua vez. Pô, cara, eu te trouxe de volta para a aula para você vir me perguntar, você não pergunta nada. Pô, explica aqui, pô. Pode ter um monte de gente vendo o vídeo que também não entendeu, você está explicando aqui, pô. Bom, então, ó, essa parte da explicação vai ser perdida. Então, recapitulando, ó, eu tenho aqui, fazendo uma figura 2D assim, mais, né? Quer dizer, eu tenho aqui a esfera, a bola, vou botar aqui 0, H1, H0, H1. Então, para cada H aqui, para cada altura H, eu tenho aqui uma fatia, que não é esse segmento de reta, é uma rodela, um disquinho. Esse disco aqui está a altura H, aqui está o raio R. Então, ele tem um raio Rzinho aqui. E eu calculei que o Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado menos H2. Como a área S de H vai ser πr2, R esse negócio, o cara é um disco aqui, então eu tenho que fazer π vezes esse cara aqui. E eu quero a integral de H0 até H1 de S de H dH. Deu esse cara aqui. Aí, fiz a conta, deu isso. Agora tem só que substituir. Isso aqui vai dar π, aqui vai dar R2. Ó, tem que calcular isso em H1. Então, aqui vai dar R2 H1 menos H0, quer dizer, calcular em H1 menos em H0. E calcular isso em H1 menos isso em H0. Então, menos 1/3 de H1 ao cubo menos H0 ao cubo. Nossa conta. Para conferir,
Se eu fizer H0 igual a 0 e H1 igual a Rzão, eu tenho que achar metade do volume da bola. Se eu fizer H0 igual a menos 1, porque aqui não tem problema H0 ou H ser negativo. Porque se eu fizer, então vamos fazer agora assim, H0 igual a menos R, H1 igual a R. Tem que dar o volume da bola. Então aqui vai dar π R2, H1 menos H0, aqui vai dar 2R, menos 1/3, aqui vai dar R3, menos R3, então mais... Será que dá certo isso? Então aqui vai dar π, que multiplica 2R3 menos 2R3 sobre 3, que vai dar 4πr3 sobre 3, é a fórmula que eu sei de cor. Beleza. Certo. Então, se a gente acredita que a área do círculo é πr2, a gente meio que fez a construção, quer dizer, a gente disse, bom, tem um número chamado π, né, a área do disquinho qualquer é proporcional ao quadrado do raio. E essa constante de proporcionalidade a gente chamou de π. Aí esse π, esse mesmo π, vai aparecer no volume da bola. 4/3 πr3. Então, aprendemos uma fórmula. A gente pode fazer bem também volumes assim, quando você pega, tem uma função e você roda, você pode fazer de maneira geral, porque o importante foi conhecer o raio. Se você pegar assim, ó, pega uma função aqui, para cada x você chama, esse cara aqui é o f de x. Agora você roda esse negócio aqui, faz a corneta aqui. Por exemplo, vamos fazer o caso do 1 sobre x. Fazer assim, y igual a 1 sobre x. Então, f de x igual a 1 sobre x aqui. Mas, de maneira geral, você pode pensar assim, a, b. Então, você faz a integral de a até b. Aí, cada um desses caras aqui roda e vira um disquinho. A área desse disquinho, o raio é f de x. Então, você vai ter π f de x ao quadrado dx. Você vai integrar isso. E vai ter o volume desse negócio. Tá? Entendeu? Quer dizer, você pegou o gráfico da função e rodou. Quando você roda, cada vez que você corta, você tem um disquinho e o raio é o f de x. Então, aqui, se a gente fizer f de x igual a 1 sobre x, vai dar para calcular. Ó. Então, ó, por exemplo, aqui, f de x igual a 1 sobre x. Então, você vai ter a integral de a até b de π vezes 1 sobre x ao quadrado dx. 1 sobre x a gente sabe, esse aqui vai ser π. 1 sobre x é derivada, 1 sobre x2 é igual a x a menos 2, que veio da derivada de x a menos 1. Quando você deriva x a menos 1, dá menos 1 vezes x a menos 1 menos 1. Derivada de x elevado a alfa é igual a alfa x elevado a alfa menos 1. Então, eu botei alfa igual a menos 1 aqui. Então, isso aqui vai ser menos x a menos 2, que é igual a menos 1 sobre x2. Então, se eu derivar x a menos 1, eu tenho menos 1 sobre x2.
Então, se eu derivar menos 1, isso aqui é 1 sobre x', né? Se eu derivar menos isso, eu tenho 1 sobre x2. Então, isso daqui veio de π vezes menos 1 sobre x, e aí eu tenho que fazer de A até B. Isso significando sempre que eu calculo essa função em B menos ela em A. Então, isso aqui vai dar π vezes 1 sobre A2 menos 1 sobre B2. Porque por conta do sinal menos... A derivada de n é 1 sobre x, certo? Aham. A segunda derivada de n é 1 sobre x ao quadrado, não é? É menos 1 sobre x ao quadrado. Então dá isso aí. Se um desses caras for para zero, vai para infinito. Mas se um deles for para infinito, beleza, vai para zero. Então, se você pegar aqui, fizer o B tender a infinito, né? Se você fizer esse negócio aqui e fizer toda a vida, fizer um cornetão aqui, aquele cornetão dos Alpes suíços, né? Só que agora vai até o infinito, né? Você vai ter um volume, né? Quer dizer, se você fizer o limite, quando B tende para infinito, desse negócio aqui, agora botando aqui 1 sobre x2, vai ser o limite, quando B tende para infinito, do que eu achei lá, que é π vezes 1 sobre A2 menos 1 sobre B2. Esse aqui vai para zero. Então, esse aqui é igual a π sobre A2. Então, você pode ter um negócio que é infinito, um sólido infinito, mas com um volume finito. Que horas são? 25. A gente pode calcular também comprimento de arco, área e tal. Um pouquinho mais feio. É porque aqui tem um menos. Ah, não. Ih, não tem quadrado, na verdade, né? Desculpa. Boa observação, hein? Aqui, ó, não tinha quadrado. Aqui não tem quadrado, não tem quadrado. Porque o quadrado era o integrando, mas aqui era 1 sobre x. Não foi tão divertido como se o erro tivesse sido no começo. Mas é sempre o erro do final deu para consertar fácil. Viu? Quando o cara corrige o professor, ele já é sinal que está sabendo. Né? Bom, então o volume é essa ideia. Vamos dizer, está implícito, aquela coisa do princípio de Cavalieri está implícita aqui. O princípio de Cavalieri diz que se você bota 2 peças de mortadela, bota as duas em pé, desce lá a plataforma, prende as duas, então, na mesma altura. Aí, se a cada altura a área da fatia de K é igual à área da fatia de K, então os dois volumes são iguais. Diria, claro, por quê? Porque o volume é integral da área da fatia. Se a área da fatia de K é igual à área da fatia de K, você está integrando a mesma função dos dois lados.
Eu não sei se o Cavalieri enunciou isso assim, se isso foi uma das grandes sacadas do Cavalieri. É uma observação que ele viu assim, mas agora que a gente já aprendeu integral e tudo é mole, né? A gente pode também calcular comprimento. Eu tenho vontade de ensinar a verdade sobre comprimento. Verdade sobre comprimento. É assim, ó. Você tem uma partícula se movendo assim, né? Então, você tem aqui um instante t e aqui um instante t mais dt. E a ideia é que aqui você tem a posição x de t, y de t. E aqui você tem x de t mais dt, y de t mais dt. O comprimento, vamos dizer, isso aqui é a aproximação. É o comprimento assim. Mas você pode pensar o comprimento como aproximado pela velocidade. Né? Quer dizer, você pode fazer assim, esse comprimento daqui, você usa o Pitágoras aqui. Ó. Você faz x de t mais dt menos x de t ao quadrado, que é quadrado desse, mais y de t mais dt menos y de t ao quadrado, que é o quadrado desse, a soma dos quadrados é o quadrado desse. Então você tira a raiz quadrada desse bicho daqui. Você pode também dizer, bom, que essa aproximação aqui também, você pode aproximar isso daqui pensando assim, ó, isso daqui você pode escrever como x' de alguém aqui, quer dizer, um tempo intermediário, entre o tempo t e o tempo t mais dt, um tempo intermediário, esse dt é muito pequenininho. Vou botar o próprio x' de t, dt, para fazer essa diferença aqui. E aí eu boto isso aqui ao quadrado. Esse daqui eu boto y' de t, dt, boto ao quadrado, tiro a raiz quadrada. Isso daqui sai o dt e fica x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado dt. Se você tem um mínimo de noção de vetor, né? X', y' é o vetor velocidade. Esse é o vetor velocidade. Então, você está dizendo que você está aproximando a variação do espaço, né, posição final menos posição inicial, pela norma do vetor velocidade, pela rapidez, vezes o dt. Razoável. Daqui para cá? Eu peguei e disse, bom, dt é muito pequenininho, então x de... Não é porque o x de t mais dt menos x de t sobre dt, vamos dizer, eu diria assim, quando o dt tende a zero, isso aqui tende para x' de t. Então, se o dt for pequenininho, eu posso dizer, eu vou escrever isso daqui, essa diferença, como esse vezes esse. Que foi o que eu botei aqui. Isso aqui é a componente horizontal da velocidade, isso aqui é a componente vertical da velocidade. Então, a ideia, né, é que eu vou fazer o t variar de A até B. Vamos dizer, se eu quiser aqui o comprimento de arco aqui é o tempo t igual a A, aqui é o tempo t igual a B. Se eu quiser esse comprimento todo, né, vem assim, e o t igual a B não era aqui, não, isso aqui é a seta, né? T igual a B é aqui. Isso aqui era outra coisa.
Então, se eu quiser, eu andei daqui até aqui, o meu tempo está lá, A até B, o T. Tem aquele cursorzinho do tempo, na sua telinha, tem um cursorzinho do tempo lá que está andando. Esse bichinho aqui está se movendo enquanto o filminho está passando aqui. É a linha do tempo lá na história, alguma coisa assim. Então, para cada tempo, você tem uma posição aqui. Quando o tempo vai de A até B, você faz isso. Se você integrar aqui, fatiar esse tempo em pedacinhos de tempo, você vai tendo esses bichos aqui. Se você somar tudo, você tem que integrar isso. Quer dizer, o meu comprimento vai ser a integral de A até B desse cara, x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado dt. Quer dizer, eu integro do tempo A até o tempo B o tamanho do vetor velocidade vezes dt. Isso é o comprimento de arco. Quer dizer, eu pego o vetor velocidade vezes dt, porque o vetor velocidade vezes dt, quando o dt é pequenininho, estou aqui nesse ponto, o vetor velocidade é assim, mas quando eu multiplico por dt pequenininho, ele fica assim, e ele é uma aproximação do comprimento de arco. Então, eu integro esse bicho para ter o comprimento de arco. Eu posso fazer também para a área de superfície de revolução. Mas acho que horas são? Então, isso aqui é o comprimento de arco. O comprimento de arco surpreende, às vezes tem umas coisas que você acha que vão ser moles e também dá umas integrais. Porque essa raiz quadrada aqui, com esses quadrados e tal, né, nem sempre é muito amigável. Isso também vale com 3 coordenadas, tá? Se você botar no espaço x de t, y de t, z de t, aí você tem um vetor velocidade que tem 3 componentes. Você pega a norma do vetor velocidade, integra, você tem a variação, tem o comprimento do arco ao longo da curva. Bom, para calcular a área do círculo é mole. Quer dizer, mole, deve ser. Né? Se for calcular, agora, se você for calcular, área não, o comprimento, se você for calcular o comprimento da elipse, já dá uma integral que você olha e não sabe. Mas é assim mesmo. Mas é importante como definição. Na verdade, a definição do comprimento de arco é assim, você pega essas poligonais, né, divide o tempo em pedacinhos, tem as poligonais, aí faz todos os intervalinhos de tempo tenderem a 0 e vê se essa poligonal tende para alguma coisa. Esse limite é o comprimento de arco. E dá para provar que quando você tem uma função que tem, quer dizer, essas funções x e y têm derivadas contínuas, então é verdade que se você integrar isso daqui, você tem o comprimento de arco. Quer dizer, o comprimento de arco, nesse caso, existe e é dado por essa integral. Porque aqui, claro, eu dei uma roubada. Eu ao fazer essa aproximação, tá certo, no infinitesimal funciona. Mas é claro que tem um errinho. Se eu somar tudo, eu estou somando um monte de errinhos, pode dar um erro grande. Então, quer dizer, provar que realmente isso aqui funciona no caso de funções x e y, que tem derivada primeira contínua, é um trabalhinho. Daqui para cá? Porque a ideia, quer dizer, vamos recapitular aqui a história, né? Eu vou pegar o meu tempo, A, B, que é o T, aí eu vou partir em pedacinhos. Quando eu parto ele em pedacinhos, deixa eu refazer aqui, deixa eu refazer do lado de cá, né?
digamos assim. Eu tenho aqui então, quando eu parto em pedacinhos, eu parto aqui em pedacinhos. Não sei se o número de pedacinhos está igual, mas... Tá? Então, aí eu aproximo esse comprimento pela poligonal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A igual a 0, B igual a N, e aí eu vou fazer, para cada intervalo eu tenho AI menos 1, AI, e eu vou fazer a soma, somatório de I igual a 1 até N, do comprimento da poligonal. Então aqui eu tenho AI menos 1, AI. Aí eu tenho o X e o Y correspondentes. Então eu vou ter que fazer X de AI menos X de AI menos 1 ao quadrado, mais Y de AI menos Y de AI menos 1 ao quadrado, tirar a raiz quadrada e somar tudo. Quer dizer, cada pedacinho aqui, né, eu tenho isso assim. É o tempo aí, menos 1, o tempo aí. Então, aqui eu tenho x de aí, y de aí. X de aí menos 1, y de aí menos 1. Então, eu tenho esse cara daqui, é o pedacinho da poligonal aqui. Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo que tem aqui y de AI menos y de AI menos 1. Na verdade, o módulo disso, porque eu não sei, na verdade, se esse... Nesse caso, o y desse é maior que esse, mas nesse caso de cá, ó, o seguinte, o y é menor que o anterior. Né? E aqui, eu tenho x de AI menos x de AI menos 1. Então, esse cara daqui, eu tenho que pegar o quadrado desse, mais o quadrado desse, tirar a raiz quadrada. Como eu elevei ao quadrado, eu não preciso mais botar o módulo. Então, fica isso assim. Depois eu tenho que somar essa porcaria toda. Tá? O que eu estou fazendo é aproximar x de AI menos x de AI menos 1 por x', digamos, de AI, x' de AI ou x de AI menos 1 vezes AI menos 1. Estou aproximando a variação da função pela derivada vezes a variação da variável. Legal? É a ideia mesmo de... Quer dizer, derivada é o quê? Isso daqui é o limite do quociente desse por esse, quando esse aqui é pequenininho. Então, quando eu vou fazer os caras pequenininhos, eu estou me sentindo autorizado, não a dizer igual, mas aproximar. E da mesma forma, né, fazer y de AI menos y de AI menos 1, aproximar por y' de AI menos 1, AI menos AI menos 1. E aí eu jogo isso aqui na fórmula. Então, eu vou ter esse negócio daqui, vai ser o somatório de igual a 1 até n. Aí eu vou ter raiz quadrada. Aí eu vou ter x' de AI menos 1 ao quadrado, mais y' de AI menos 1 ao quadrado. Todos dois vão multiplicar o quadrado desse. AI menos AI menos 1 ao quadrado. E como esse bicho é positivo, ele sai. Então, isso aqui, esse somatório, né, vai ficar aproximado por esse, que é igual
a somatório de igual a 1 até n, da raiz quadrada de x' de AI menos 1 ao quadrado, mais y' de AI menos 1 ao quadrado, vezes AI menos 1. O que é isso daqui? Eu estou pegando aqui T, estou pegando de A até B e estou botando aqui essa função aqui, que para cada T, vou botar aqui f de T é raiz quadrada de x' de T ao quadrado mais y' de T ao quadrado. X' de T, y' de T é o vetor velocidade. Quando eu faço raiz quadrada e tal, isso aqui é o tamanho do vetor velocidade. Poderia chamar de rapidez, speed. Tá? Então, é isso aqui. Então, eu estou dizendo que ao fazer essa aproximação para o comprimento, eu fiz uma primeira e uma segunda, mas eu cheguei a uma coisa que está aproximando essa integral aqui, a integral de A até B, da raiz quadrada de x' de T ao quadrado, mais y' de T ao quadrado dt. Porque essa soma daqui é exatamente isso, eu parto em pedacinhos, pego o ponto da esquerda em cada intervalo, que é uma escolha arbitrária aqui, mas aqui também foi. Aqui eu podia ter escolhido um ponto, um tempo qualquer do intervalo e feito isso. Então, essa, vamos dizer, grosso modo, a ideia de começar pensando o comprimento aqui como o limite da aproximação pela poligonal e, mudando um pouco as coisas, pensar que esse limite também deve ser o limite disso daqui, que é essa integral. Interessante assim que para fazer a conta na integral, você precisa calcular a derivada, né, para botar aqui dentro. Mas para fazer isso aqui, você não precisa de derivada, você vai direto por aqui. Para botar no computador a aproximação, não precisa de derivada. Bota esse aqui bruto. Ok? Então, essa aqui é uma situação que é interessante, você vê a integral, a derivada aqui entrando para você calcular alguma coisa que talvez valha a pena. É meio assim também você, vamos dizer assim, alguém vai copiar, fotografar? Não? Beleza? A moral da história aqui, assim, é o seguinte também, né? É pensar que esse cara daqui é o ds, é a variação do espaço, né? E pensar que o ds é igual a norma de v dt. Tá? Porque quando você faz o vetor velocidade, né, você faz a posição aqui menos a posição aqui. Então você deriva a posição vetorialmente em relação ao tempo. Mas quando você pega a norma, é isso daqui. Então essa é a ideia. Que, eventualmente, se você tiver, por exemplo, fazendo o trabalho, né, imagina como é que eu vou definir ao longo de uma curva assim, em cada ponto aqui, eu tenho uma força.
digamos que não é essa, né? Uma força assim, F, né? Aqui você tem o ponto P, F de P. Então, P de T vai ser X de T, Y de T. E você quer fazer o trabalho, sei lá, W, usa W para trabalho? Assim, sei lá, trabalho. Quer dizer, o trabalho aqui do tempo A, você andou aqui de A até B. Então você tem que, na verdade, você tem que fazer o F de P ds, mas na verdade, né, você tem que projetar, você tem que fazer o F de P ds, o ds aqui tem que ser esse cara assim. Se o F for, vamos dizer, se o F for tangencial, digamos que você tem uma força tangencial, aí você simplesmente pode multiplicar pelo ds. Mas esse ds, né, você vai ter que fazer o produto escalar, né, para projetar a força na direção do movimento. Então, você vai ter que usar aqui o ds vai ser né, quem vai ser o ds vetor? Vai ser, a mesma ideia vai ser fazer o dt vezes v vetor. Bota o v vetor aqui assim. Então, na verdade, você vai fazer a integral de f de x de t, y de t, que é o p de t. Se você tiver em coordenadas, x, y, vai ter que multiplicar ele escalarmente pelo vetor velocidade, que é o x' de t, y' de t, e o resultado dt, e integrar isso de A até B. Então, quando você for fazer trabalho, você vai ter que calcular uma integral. Vamos dizer, o caso simplesinho é o caso que o movimento é retilíneo, e a força, vamos dizer, você olha só, você tem a componente da força na direção do movimento. Mesmo assim, nessa situação aqui assim, né, você tem aqui F, e aqui a posição é x de t. Então aqui você vai ter F de x de t. E o vetor velocidade, quer dizer, a velocidade aqui é x' de t. Então, nesse caso simplesinho assim, ó, você está aqui em x de t, você vai andar aqui até x de t mais dt, sob a ação da força F de x de t. Aí você vai ter que fazer F de x de t vezes x de t mais dt menos x de t. E somar essa porcaria toda. Você vai ter que partir o seu tempo em pedacinhos. Então a ideia é dizer, bom, esse aqui é dt vezes x' de t. E aí você vai fazer f de x de t, x' de t, dt, e vai, vamos dizer, se você vê aqui do tempo t igual a A até o tempo t igual a b, então tem um x de A, um x de B aqui, você vai fazer a integral de A até B desse negócio. E observa que se você tem uma função cuja derivada é f, isso já está pedindo para você integrar por substituição. Então, aqui está trabalho igual a variação da energia. Quer dizer, se você tem f de x igual a menos u' de x, esse menos é para... Porque essa integral aqui também você pode pensar em termos de variação da energia cinética. Aqui você faz a substituição e integra e acha a variação da energia.
Tá clara essa minha física tosca aqui? Não sei, eu sempre digo besteira. Eu estou pensando assim, eu estou me movendo aqui numa certa posição corresponde ao tempo A, até uma certa posição corresponde ao tempo B, sob a ação de uma força que está na direção do movimento, mas que está variando. Então, eu não sou religioso, então não acredito nessa coisa de trabalho, energia e tal, são coisas muito abstratas para mim, mas eu li a Bíblia, estou relatando para vocês, né? Então, digamos que tem uma coisa que eu chamo de trabalho, que vamos dizer, num trechinho assim que a força é constante, é a força vezes o deslocamento, a componente da força na direção do deslocamento. Então, que a força está na direção do deslocamento. Então, se eu partir em pedacinhos, em cada pedacinho eu posso pensar que a força é constante, e aí faço a força num ponto aqui, vezes o deslocamentozinho. Depois somo com outra, a força aqui, vezes o deslocamentozinho, vezes a força e tal. No fundo, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a força, vezes isso daqui, e somando tudo. Isso aqui é uma integral. Só que eu quero integrar em relação ao tempo. Então, eu boto aqui esse cara daqui como x' de t dt. E aí vira essa integral assim. Se eu integrar em relação a x, quer dizer, vamos dizer, eu fazer a substituição x de t igual a x, voltar para fazer a integral, quer dizer, pensar o trabalho como a integral da força em relação à posição. Eventualmente, isso aqui pode ser útil, né? A gente viu isso aparecer em prova, pelo menos, né? Se você tiver que o seu, vamos dizer, que o seu movimento é dado exatamente por mx duas linhas de t igual a f de x de t, então valeu a pena escrever assim, porque você vai substituir esse daqui por mx duas linhas de t. Então essa integral daqui vai virar a integral de a até b de mx duas linhas de t, x' de t dt. E aí, em vez de eu achar a variação porque isso daqui, essa integral aqui, fazendo dessa maneira, vai me dar a integral não do tempo A ao tempo B, quer dizer, eu vou fazer x, né, e aqui eu vou fazer de x de A até x de B, de f de x dx. E aí eu vou usar que a primitiva de f de x é menos u'. Então, isso aqui vai ser menos u de x de A até x de B, que vai ser u de x de A menos u de x de B. Se eu fizer assim, isso daqui está na cara. Isso é a derivada de mx' de t ao quadrado, precisa de um meio aqui. Então, mesmo que eu não acredite em energia cinética, eu posso chamar esse bicho aqui de energia cinética. Um nome. Então, isso daqui vai ser... quando eu derivo isso, eu tenho isso aqui. Então, aqui eu tenho um meio de mx' de t ao quadrado do tempo A ao tempo B. Então, aqui eu vou ter um meio de mx' de B ao quadrado menos um meio de mx' de A ao quadrado. É a mesma coisa que esse aqui. Quer dizer, esse daqui é igual a esse. Então, eu tenho a conservação da energia. Se eu passar esse para cá e esse para cá, eu tenho que a energia cinética mais a potencial no tempo B é igual a energia cinética mais a potencial no tempo A. Eu não precisei acreditar nem em trabalho, nem em energia para chegar a essa conclusão. Eu simplesmente supus
que valia isso. Calculei essa integral aqui. Chamei de menos u a função cuja derivada é f. E fiz as contas e deu. Aí, depois, talvez pessoas com muita imaginação resolveram botar uma certa poesia, chamar um de energia cinética, outro de energia potencial e tudo. Então, repara, tudo só conta com derivada integral. Então, derivada integral é mais para isso do que para calcular a derivada integral. Sim, moral da história, sim. Pelo menos eu fico mais feliz de usar a derivada integral para deduzir uma coisa dessa do que para calcular, fazer um gráfico lá da função. Ok? Bom, então é isso, né? Alguém tem que me mandar uma mensagem para me lembrar de fazer uma lista de exercícios. Hã? Não faço a menor ideia. Eu só penso na prova na véspera à noite. Não sei, justamente eu só penso na véspera à noite para não saber a resposta disso. Assim, o que vai acontecer? Repara, pode acontecer assim, na véspera eu estou de mau humor, ou não estou inspirado, né? Não sei, eu posso também estar de bom humor, não sei, às vezes é melhor eu estar sem inspiração, porque aí eu faço uma coisa mais